Olá, amado e amada. Vamos conversar aqui de assunto. Nossa, tão gostoso, tão delicioso, tão inteligente, né? E a gente vai falar aqui sobre um assunto assim que é muito debatido por várias pessoas, vários tipos de profissionais nas redes sociais, que é, que é a dissolução da ignorância. O que quer dizer isso, né? Todo mundo acha que nós temos um véu do esquecimento que alguns acham que é punição, você reencarnar e não saber o que você fez errado ontem, que você fez errado numa suposta existência paralela ou uma suposta outra existência, né? Cada um diz e fala de um jeito, o que quer dizer tudo a mesma coisa. Então, o que a gente vai conversar hoje aqui é por que realmente esse véu do esquecimento é presente na nossa existência aqui na Terra, né? Então, a dissolução da ignorância, né? Nós sabemos que muitas poucas pessoas no universo inteiro, né? No universo inteiro, nós sabemos que tem esse véu quase que totalmente 100% aberto, né? Desnudado, a pessoa ela vê quase todas as existências passadas. A gente vê exemplos disso assim, se você quer ver em termos de história, nós vemos isso no Jesus, né? Em Jesus, quando esteve aqui pela Terra, ele lembrava muitas existências dele, por isso a tamanha sabedoria, e Chico Xavier, né, Divaldo Franco, e são pessoas que não só lembram as suas existências passadas, como também veem pessoas já do outro lado, dessomadas, desencarnadas, como você quer chamar, e vê tudo com naturalidade, com tudo com naturalidade. Então, são de algumas formas pessoas assim que não que gostam, né, de saber a verdade, gostam de saber de tudo. Então, a gente vai entender aqui que você pode ver que pessoas, né, eu não estou dizendo tudo, tá, mas pessoas geralmente que têm medo da água, tem medo da água, tem medo de piscina, não sabe nadar. Tem pessoas que têm mais aversão a esse tipo de liberdade, principalmente a navegação dentro do oceano, né? O mergulho, não, jamais eu vou mergulhar, jamais eu vou fazer isso, jamais vou fazer aquilo. Então, são pessoas, você vê que não são limitadas só nessa questão, são pessoas que são mais limitadas no geral do conhecimento da verdade, né? Você vê que isso é muito claro, que para você fazer mergulho, você precisa de roupa apropriada, né? Colocar todo aquele capacete de oxigênio, e você pode ficar lá no mergulho de acordo com o que o reloginho vai marcando de tanto de oxigênio que você ainda tem. Quando você vê que já está diminuindo bastante, é sábio você subir e terminar o mergulho. Então, o que acontece? Para mim, mergulhar no universo, no oceano, né? Você vê que o nosso universo ele é muito mais formado de água, então, para mim, mergulhar, eu preciso de uma roupa apropriada. Então, o que acontece? E é a mesma coisa quando eu quero saber mais da minha existência. Eu opto, né, que eu tenho que optar por meditação, né, que você tá a sua consciência totalmente, né, no silêncio, zerada no silêncio, sem nenhum tipo de pensamento. Quanto mais você faz isso, quanto mais você pratica isso, mais você vai tirando o véu. Você vai
claramente vendo outras existências paralelas suas, né? Agora, no mergulho é a mesma coisa. Se eu vou fazer um mergulho sem a máscara de oxigênio, sem a roupa apropriada, eu estou correndo todos os riscos. Então, eu vou aguentar um certo tempo. Assim é a terapia, né? Quando a gente tenta começar a trabalhar com um paciente que está muito embotado, sabe, uma conchinha do mar fechada, que dentro dela provavelmente tem uma pérola, mas tem pessoas que chegam aqui assim dessa forma, e temos colegas também que a gente conversa, né, às vezes por mensagem, que você vê que está totalmente embotado. Às vezes você aplica nessa pessoa, não estou falando tudo ali no momento da conversa, não. Você fala para a pessoa, faça esse exercício assim. Depois de uns dias você fala, faz esse, faz esse. Às vezes você dá só 4 exercícios básicos e fáceis. E a pessoa fica nervosa, fica excitada. Ela fica desesperada com o que vão descobrir dela através desses supostos exercícios ou testes psicológicos ou transpessoais, como você queira também chamar. Então são pessoas que vivem mais no automático. E quando nós vivemos assim, mais no automático, o que acontece? Nossa vida passa a ser um ciclo, uma roda de repetição. Eu passo a repetir os mesmos erros todo dia e às vezes até a mesma hora. Né? A mesma hora eu estou repetindo os mesmos erros, as mesmas falhas. E é a mesma coisa de eu querer fazer um mergulho no oceano sem a roupa apropriada e sem a máscara. Então, se eu não consigo através da meditação, eu tenho que procurar um bom profissional em que eu sinta que ele tem para me dar aquilo que eu quero. Que existem vários profissionais que nem se autoconhecem. Imagina se você vai conseguir fazer você se autoconhecer. Isso existe em todas as profissões. Né? A gente sempre fica de frente com aquilo que a gente merece, aquilo que a gente está pronto. Então, mesmo com a roupa, eu tenho um tempo para estar voltando. Assim conforme o profissional vai desnudando você, vai fazendo você através dos exercícios, através da sua fala, e fazer você enxergar, né? O que na verdade você até sabe, mas você escondeu muito bem escondidinho ali, né, no porão da sua casa, né, do seu carro, do seu corpo físico, escondeu bem escondidinho. Então, o profissional vai ajudar você a trazer isso para fora, para que você entenda, né, que ninguém salva nós. Não tem, Jesus não vai chegar a salvar você. Vamos ver o exemplo aí de tanta gente morrendo, enchentes, vulcões entrando em erupções, né, enchentes, um monte de coisa acontecendo, um monte de gente morrendo, avião caindo e morre um monte de gente. Então, por que Jesus vai salvar você? E por que não salvou aquelas pessoas, crianças que apanham todo dia de padrasto, né? E mãe que dá seu filho embora para viver com o homem que ela quer. Então tem tanta coisa errada e Jesus não está ali. E por que, Maristela? Porque tem uma causa por detrás, né? Às vezes naquela criança tem um ser ali que já teve todos os tipos de poder na mão, né, político, financeiro, socialmente, de todas as formas, e só judiou e matou pessoas inocentes. Então, tudo tem uma causa. Em vez de a gente ficar julgando, né, vamos entender o que tem por detrás, né? Eu lembro, assim, que uma vez eu tive um paciente, já há muito tempo isso, um paciente que estava casado com uma prostituta, quer dizer, digamos que uma ex-prostituta, mas ela nunca vai largar 100% isso, porque toda vez que ela tiver que dar uma festa para um filho, ou fazer algo que ela queira, e que ele não vai ter poder financeiro, ela vai sair ali com um velho caindo aos pedaços que tem muito dinheiro, e às vezes por 1 hora, 2 horas de diversão, ele vai dar muito dinheiro para ela, e ele paga a festa, né?
E então, uma vez eu atendi essa prostituta casada e o marido, ele era totalmente revoltado com muitas coisas e principalmente com a mãe, né? Mas de uma forma assim absurda. Então, ela trouxe ele para a terapia. Então a gente foi trabalhando, trabalhando. Quando ele entrou em regressão, né? Antes de entrar em regressão, ele disse: não, minha mãe não tá. A minha mãe, com um salto fino, ela pisa no meu estômago, e diz que não me quer, que nunca me quis, né? Que seria melhor que eu morresse. E então ele chegou com muita revolta. E quando ele entra em regressão, ele vai buscar essa mãe em vidas paralelas, ou suposta existência passada. Ele foi casado com essa mãe e ele era totalmente machista, dominador e não queria ter filhos. Então, toda vez, né, que ela engravidava, ele chutava a barriga dela até a criança sair por baixo, né, até acontecer o aborto. Ele fez isso umas 6 vezes até que ela morreu. Na última vez ela morreu com esse aborto, com esse chute, com essa infecção, tristeza, depressão, e ela morre. Aqui ele veio como filho dela, né? E se você for ver, ela pisar na barriga dele com um salto até é pouco, né? Até é pouco. A pessoa faz um drama, mas é pouco. É o que os espíritos mais evoluídos, Ivaldo Franco, Osho, Bashar, o que eles falam para a gente, né? Se for um karma, passe com a nota 10, né? Se for expiação, passe com educação, né? Eu acho muito interessante isso. Se for um karma, passe com a nota 10. Se for expiação, passe com educação. Quer dizer, não fique lamentando tanto o que você está passando. Vamos achar solução. Vamos achar solução, né? Então, a mesma coisa assim, você pega lá um casal, um é de uma igreja rígida, o outro é da outra igreja rígida, e o cara é bravo, é machista, trata a mulher como se fosse uma escrava, porque a empregada recebe, já ganha pouco e ainda acha que está sustentando. Se a mulher pedir dinheiro para alguma coisa, eu precisava hoje tanto fazer a unha, é claro que ele não vai dar, né? É que o dinheiro dele não é para isso. Então, por que a pessoa se submete a isso, né? Por que a pessoa se submete a isso? Geralmente, tá? Eu não estou falando da boca para fora. Em todos os pacientes, até hoje, que eu atendi, né? Evangélicos, mulheres evangélicas se submetem a uma igreja tão rígida, né? E submete a uma situação de ficar obedecendo, já foram prostitutas em muitas vidas paralelas, em muitas vidas de existência. Então parece que alguma coisa prende, deixa ela naquele cativeiro, né? E esses homens, né, até pastores, já foram homens que perderam tudo, família, dinheiro, tudo, foram para a sarjeta, sem roupa, por causa de prostitutas. Então, eles se encontram dentro dessas igrejas. O pastor, os homens e as mulheres são pessoas muito devedoras de existências passadas, por isso eles se prendem tanto nessa narrativa, nessa questão rígida aí, né? Testemunha de Jeová também, muito rígida. Então, coleguinha, o que acontece, né? O que acontece? A gente tem que prestar atenção nas nossas reações, né? Eu estou fazendo comida, ele grita comigo, não fez ainda? Para de fazer. Naquele momento você para de fazer, desliga o fogo, né? Você quer ir para o quarto, vai para o quarto, se não quiser, vai dar uma volta. Aonde você vai, não responde. Eu vou levantar a mão, vou bater em você. Pois então faça. Se você continuar falando grosso, sendo agressivo, eu vou chamar a polícia, né? Eu vou chamar a polícia. E aí nós vamos ver quem está certo, quem está errado. E se você não vai ser convidado a sair daqui, porque eu convidando, você não está indo, né? Então a gente tem que entender quando chega a hora, né, de você pegar o outro trem, descer do trem, eu vou agora nesse trem que está fazendo essa estrada e você continua nessa, né?
E às vezes, aquela brincadeira que às vezes eu faço, que o único casamento que não termina é do pobre para não separar as casas. Às vezes é bom vender a casa, metade de cada um, vão morar os dois em kitnet, mas ter paz. A paz traz saúde. A paz traz saúde, depois vai trazendo abundância, vai trazendo prosperidade, porque você se torna outra pessoa. Né? Não está vivendo naquele inferno. Ai, quando eu morrer, eu vou para o céu. Não existe, meu querido. O céu, o inferno é aqui. Você que faz o seu céu, o seu inferno. Fique nessa ilusão aí que todo mundo mente para você. Dá tudo na igreja, né? O pastor passa com aquele carrão mais caro do mundo, continue dando tudo na igreja para você ir para o céu, e ele tá lá usando o seu dinheiro e você passando fome, né? Então, a dissolução da ignorância, onde que o véu começa a cair, né? A alma assim, gira, ela fica girando, que nem uma roda, girando, até lembrar, né? A arquitetura, assim, do cativeiro humano, né? O ser humano, ele vive no cativeiro, né? A igreja não me deixa passar um batom, não me deixa cortar o cabelo, não me deixa passar tintura, não me deixa fazer isso, porque esse pastor já perdeu tudo com prostitutas em existência passada. Então ele tem que dominar. Hoje ele quer dominar as mulheres que estão na frente dele, que já foram prostitutas em outras existências ou vidas paralelas. Você está lá porque você, né, está naquela ignorância, acreditando em tudo que ele fala. Então a alma, ela gira, ela fica girando até lembrar a arquitetura do cativeiro humano, né? E como sair do mecanismo que mantém a consciência girando na mesma prisão, né? Como? E então, você tem uma sensação de repetição, de familiaridade, inexplicável de certas dores, né? Puxa, mas eu fui casado com o primeiro, e o primeiro também não me satisfazia, principalmente sexualmente. Ele queria tudo, mas não me fazia nada. Aí eu caso com o segundo, além de querer tudo, não fazer nada, ainda me batia. Aí eu caso com o terceiro, e o terceiro quer tudo e não me faz nada. Então, para pensar, porque você fica repetindo a mesma roda. Será que é trocar de homem que é a solução? Ou é você entrar no autoconhecimento, né? Vestir a roupa apropriada para fazer o mergulho? Não, eu vou procurar, né, um profissional que fala a minha língua, que eu me sinta bem. Eu quero entender porque eu fico repetindo e andando na mesma roda, no mesmo cativeiro. Eu saio de um cativeiro e entro no outro cativeiro. E então, uma consciência assim que não consegue sair do circuito, né? Não consegue sair daquele circuito. E então você vai atravessar a sua morte sem conhecimento. Daí eu vou estar liberto? Claro que não. Claro que não. A mesma ignorância sua aqui continua do lado de lá. E permanece assim, vulnerável às forças que administram o seu retorno, né? Todo mundo já ouviu falar que quando, não vá para o túmulo de luz, ou vá para cá, ou que a quarta dimensão vai ditar, ou vai sugestionar para você voltar novamente, porque você não se libertou, você se liberta aqui, e não depois da morte. E você desencarnou sem conhecimento, e permanece vulnerável a essas forças, né? Então, a libertação, ela exige conhecimento interior, uma mudança no centro, no seu centro. E a alma, ela carrega assim, marcas em que aqui você se vinculou. E libertação não é fingir irresponsabilidade do mundo, né? Agora, você é liberta, Maricela, então você é responsável? Claro que não. Quanto mais liberta nós somos, mais porcaria a gente procura no mundo. Menos tempo você perde com bobagem, né? Você fica recusando inúmeros convites, aliás, quase todos, porque eu não vou lá, porque fala desse assunto, que fala daquilo, porque as pessoas ficam só fazendo fofoquinha, não interessa mais pra gente, né?
E então, uma alma assim, uma alma assim enredada na violência, né? Uma alma, quando você é violento, você mente de uma forma crônica, cobiça e auto engano, você fica reforçando esse próprio vínculo, né? Arcôntico, né? Porque dizem que os arcondes, que alguém chama, as pessoas ignorantes que chamam de Satanás, você fica reforçando esse vínculo, porque se você é agressivo, se você está no auto-engano, se você é uma pessoa que falou, você acredita, então tá muito fácil para ele manipular você, para essas forças arcônticas, né? Arcônticas manipular você. Então, numa linguagem mais assim oriental, você fica assim alimentando causas que podem fazer o seu retorno, né? Que pedem o seu retorno aqui, né? Num outro sofrimento ou num outro casamento horrível. E porque você fica assim denso, né? Mais denso, vulnerável ao regime que te confunde, né? Por isso a metanoia, né? Por isso a metanoia, a mudança real real é de mente e direção, né? A mudança real é de mente e direção, né? Importante importante isso, você entender isso. E são hábitos, assim, você tem hábitos que alimentam o seu esquecimento. Quer dizer, eu não lembro nada de existência passada, mas são seus hábitos que alimentam esse esquecimento. O egoísmo, né? O egoísmo, a autorreação. Alguém fala alguma coisa para você e você já reage, você já agride. Qualquer coisa que fala, você emburra, ou você dá um serviço para o empregado, você fala para o empregado, mas você não fez ali, né? Aí ele some, entende? Então, hábitos que alimentam o seu esquecimento. E você começa assim, quando você começa a prestar atenção nesses hábitos, né? Então você consegue começar a retirar o véu do esquecimento. E então, quando assim, às vezes, numa discussão no meio do dia, no meio do trabalho, você nota que está sendo puxado pela mesma reação que você sempre tem, pelo mesmo apego, pela mesma história que o reduz. Aí você fala, não vou não. Não vou reagir, lembrei lá do vídeo da Maristela, não vou reagir. Fica quieto, né? Todo mundo pensa que ficar quieto, você está sendo retrógrado, você está sendo bobo. Não, tem coisas que é tão besteira, tão porcaria. Se você vê na sua frente, tem uma porcaria na sua frente, por que você vai perder seu tempo, né? Sai dali, né? Então, o bom terapeuta, ele se torna um mestre da lucidez, né? Ele não infantiliza o seu paciente, né? Ele não desrespeita o seu paciente, ele não infantiliza. Quer infantilizar? O paciente chora, você chora junto. O paciente diz que está carente, você pega ele no colo, você abraça, né? E só falta você pôr a chupeta na boca dele, fazer mamadeira e dar mamadeira. Então, não é para infantilizar o seu paciente. Ele precisa enxergar a verdade. É claro que você não vai de uma vez. Lembra lá da roupa que você põe de mergulho para ir no fundo do mar. Então, você não vai colocar tudo de uma vez na cara dele. Por isso que chama terapia. Você vai aos poucos, o tanto que ele está aguentando ouvir aquilo e fazendo as pequenas mudanças dele, né? Então, o bom terapeuta, ele não oferece atalho sentimental. Não, você tem que tomar uma reação. Não adianta ser da congregação, ser da Testemunha de Jeová, ser adventista. Não adianta, querido. Você é universal. E não tem esse Jesus para salvar você. Por que ele não salva as crianças primeiro? Então, os animais que sofrem
sofre o cão na mão de pessoas que prendem o cachorro dia e noite numa corrente. O cachorro não consegue nem levantar e nem sentar às vezes. Falta água, falta comida, o cachorro morre cedo de desgosto. Por que Jesus não salva? Né? Então vamos entender que a gente precisa aprender a nos salvar. E lembrando que tanto o bem como o mal, ele tem uma conexão. Tem pessoas que, se não passar por bastante casamentos errados, bastante mal, ela não vai entender que ela também precisa fazer a parte dela, né? Mulher tem que parar de ficar dentro de casa esperando o dinheiro entrar. Mulher tem que aprender também a trabalhar. Independência financeira faz o seu véu cair rápido. Rápido, né? Então, a prisão depende, assim, da adesão contínua. Você está numa prisão, porque às vezes a pessoa está casada, mas ela não está casada, está numa prisão. Mas ela está aderindo àquilo. Ela prefere aguentar aquilo, né? Aquele salário de pobre que o cara proporciona, aquela situação que ela não pode fazer uma unha, não pode fazer o cabelo, não pode fazer nada, mas ela tem adesão àquilo. Mas se eu puser ele para fora, eu tenho que trabalhar, eu vou ter que fazer uma faxina, eu vou ter que fazer um salgado. Então, ela cria uma adesão com aquela situação. Então, o seu cárcere privado é sustentado pelo modo como você pensa e você reage. Age e reage, né? Então, a nossa obrigação é formar o nosso cliente, tornar o nosso cliente menos manipulável por dentro, né? A pessoa não pode ser manipulável. E Jesus, assim, veio nos ensinar como não viver anestesiado, né? Não viver anestesiado. As pessoas vivem anestesiadas. Ela acostuma o marido a gritar, xingar, humilhar, falar todos aqueles nomes horríveis, né? Ela acostuma, daqui a pouco ele vê que não adianta mais, ele começa a bater, né? Quebra as coisas. E essas pessoas não entendem nada do que é a vida. Porque qualquer objeto tem vida, tem dor, tem Deus. Tudo que você cuida só vai ver que dura mais, né? Então a pessoa vive anestesiada e a roda da samsara não range só depois da morte. Ela não vai ter ranger só depois da morte. Ela arranja agora, com cada impulso automático que pede repetição, né? Que você fica repetindo, né? Ele fala para você, faz logo essa comida, ele percebe que você até tremeu, e você começa a fazer logo. Tá bom demais para ele, né? Por que ele vai mudar, né? Fala de novo comigo desse jeito. Fala, seja homem, fala de novo comigo desse jeito. E se ele for inteligente, ele para, mas se ele for mais embotado que você, ele vai falar. E aí você fala, agora eu vou chamar a polícia. E chama. Porque se ele acostumar que você ameaça e não faz, é só piorar a situação, né? Então, uma convocação para sair do estado hipnótico. Eu tenho medo de fazer hipnose, Maristela, mas você vive hipnotizado, minha querida e meu querido, né? Vivendo numa amargura, que não tem dinheiro para nada, sempre pedindo dinheiro para os outros. Tem um coleguinha assim que há 30, 40 anos me pedia dinheiro, hoje continua pedindo, entende? Então você continua hipnotizado e tem medo de fazer uma hipnose, né? Então, olha aí o tamanho da ignorância. Então, em que a consciência toma, assim, como um trajeto, assim, como absoluto no cotidiano. Então, ela fica repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros, no momento em que alguém toca a sua ferida habitual, né? No momento que ele vai tocar a sua ferida habitual, falar alguma coisa, e a reação automática sobe inteira. Aí é assim, ou você quer se matar, ou você quer matar ele, né? Mas os dois frequentam igrejas diferentes. Geralmente são diferentes. Todas as igrejas, aquelas igrejas assim que estão pertinho da loucura, né? Mas só Deus sabe o que acontece dentro daquele lar, né? Então,
dissolução da ignorância, né? Existe uma escolha. Ou você alimenta mais uma volta na roda, né? Na roda de Sansara, ou você interrompe o movimento por alguns segundos de lucidez, né? Você não reage. E nada vai, né, acontecer por magia ou vaidade, né? Aí vai acontecer uma mágica aqui e ele vai virar agora um homem perfeito, vai me fazer sexo oral, porque ele não faz, vai me dar dinheiro para mim fazer minha unha, vai me dar dinheiro para mim cuidar. Não, meu amor, não existe magia e nem vaidade, né? Nada que você está vivendo é um espetáculo. Entenda, não é teatro, você não está vivendo um espetáculo, né? Não é espetáculo. É disciplina sóbria e insistente no centro. Disciplina em você. Disciplina. Peraí, eu tenho valor. Olha no espelho, eu tenho valor. Ninguém vai gritar comigo, né? E a liberdade não começa depois da morte, mas no modo como sua consistência e como a sua consciência, né? Que consistência tem na sua consciência vive antes dela. Sem lucidez, a sua alma chama de destino aquilo que você ajuda a repetir todo dia. Ah, é meu destino, dedo podre pegar homem ruim, né? Não, você também é embotado. Você também é embotado, tem um monte de limitações. Enquanto ele briga para falar que a igreja dele está certa, você briga para falar que é sua, né? Agora você vê aí cantores assumindo, né, a macumba, o candomblé, a umbanda, seja o que for, né? Tá certo, Maristela, nem certo nem errado. Ela tá vivendo a loucura dela, entre aspas, e se ela tem o espetáculo, os tontos que gosta de assistir, né? E acha lindo ainda, porque ela vai pôr uma roupa comprida e vai aparecer um pouco ali a sensualidade. Oh, meu amor, enquanto ela tiver público, tá tudo certo para ela, tá ficando milionária, bilionária. Quando ela já for mais idosa, ela tem dinheiro para dar risada todo dia, né? Geralmente, os cantores são assim, eles ficam muito ricos, mas não tem vergonha na cara, estão lá na televisão pedindo dinheiro para quem não tem nem o que comer para ajudar os pobres, né? Mas todo mundo está hipnotizado e não percebe. E então, sem lucidez, se você não quiser ser lúcido, sem lucidez, sua alma chama de destino aquilo que você ajuda a repetir todos os dias. O cara grita e você faz a comida mais rápido, né? O cara grita que quer a roupa dele passar, você corre passar. Em vez de falar para ele, grita de novo que chama a polícia, né? Então, a liberdade começa quando a sua reação automática perde o comando. E quando você começa a lembrar, sair da ignorância, quando você lembrar é sair da roda, é recusar o automatismo em identidade, né? Então, sempre que o dia tentar engolir você inteiro, ou você inteira, de tantos conflitos, de tantos problemas, sejam eles quais forem, e também financeiros, volta para o ponto do observador. Por que eu estou vivendo isso? Eu estou com esse cara aqui, não me dá chance de ser mulher, de arrumar um cabelo, de fazer uma unha, de ter alguém que me ajude aqui. Por que eu estou fazendo isso comigo? Né? Então fica observando um pouco a situação. E recorda que você, personagem desse teatro absurdo, né? Você fica cansado, esgotada, sofre, reage, né? Mas não esgota a sua totalidade. Você continua nele, né? Você continua nele, né? Então, você já percebeu a insuficiência das respostas prontas, né? O cara fala uma coisa e você fala outra. O cara fala uma coisa e você já sabe aquela resposta. O cara fala assim, né? É insuficiente. Não responde, né? Só diz uma palavra, vou chamar a polícia e chama, né? Então, vamos entender, né? Que o esquecimento sustenta o seu cativeiro.
Ele grita com você hoje, te humilha, depois ele dá uma passadinha de mão para poder ter a roupinha dele lavada, para ter a comidinha dele na hora certa, a qual ele quer. De noite ele não faz nada para você, mas quer tudo de você, né? Mas no dia seguinte você esquece, ele fala um bom dia sorrindo e você esquece, né? E esse esquecimento que sustenta o seu cativeiro, né? Lembra que para mim mergulhar no fundo do oceano, fazer meu mergulho, eu preciso ter coragem, eu preciso gostar de coisas diferentes, eu preciso gostar de mudança e colocar uma roupa apropriada. E assim é a nossa vida. Quer tirar o véu do esquecimento? Eu consigo buscar a vida que eu quiser de existência passada, né? Eu consigo alcançar qualquer vida paralela à minha, né? E cada vez eu tenho mais o que eu quero, em todas as áreas da minha vida, porque eu não temo a mudança. Eu não temo a mudança. E eu não quero ser uma pessoa esquecida, né? Quem não vive a vida de uma forma alegre, aí vai ter muitos problemas de memória, né? Mais para frente. Então lembre, o esquecimento sustenta o seu cativeiro. Gratidão, amor sempre.